Boa noite, tudo bem? Todos aí, você tem interesse em cannabis medicinal no SUS? É um grande desafio. Convidei aqui meu amigo Lucas Cures, nós temos muitos pacientes em comum e muitas possibilidades. Bom ter vocês aqui, chegando domingo, e essa é uma pauta muito importante na vida de todos nós, né? Principalmente na vida das pessoas com deficiência, que é a minha grande pauta de vida. Oi, Lucas, eu mandei lá pro. Chamando aí. Foi? Foi. Ah, Tudo bem, meu irmão? tudo bom? Consegue me Legal. ver? Consigo, tô te vendo bem, te ouvindo bem também. Ô, Ah, que bom. Lucas, estou falando aqui com todo mundo sobre essa grande oportunidade, né, que a gente tem de poder levar essa ciência para o setor público. E a gente já está há muito tempo nesse caminho, né? Quando a primeira palestra que eu escutei sobre cannabis medicinal foi em 2013. Eu fui convidado para falar sobre mercúrio na odontologia e foi para um grupo de desembargadores lá no Emerge. Meu grande amigo Alexandre Meirelles, da epilepsia, me convidou. E ali tinha uma mãezinha, uma mãe querida, de uma pessoa com síndrome de Rett, que versa com autismo, e que na época a pauta era cannabis medicinal. Eu falei, cara, tem alguma coisa nessa planta aí que eu vou ter que estudar isso, eu vou ter que buscar esse assunto para eu poder trazer para todos, né? 2013? 2013, cara. Ah, parabéns, não sabia, parabéns. Foi em Você é 2013. bem precursor. E dali em diante eu comecei a me interessar, a buscar e entender a grande necessidade. Eu lembro que na época o secretário de saúde da cidade, do estado, ele era de Niterói. E tinha uma pessoa com mais de 80 convulsões por dia. E a gente estava buscando levar a cannabis medicinal para essa pessoa por causa da epilepsia refratária. E era caríssimo, né? E a gente não conseguiu na época, não conseguimos. Mas, cara, se apresenta aí, você é um querido, o Lucas é neurologista, um grande parceiro, nós temos vários pacientes em comum. Te agradecer aí, você por ter aceito. E eu queria Ah, que você falasse um pouquinho da sua caminhada. o prazer é enorme, eu fiquei muito feliz com o seu convite, eu gosto muito de você, você sabe Também, disso, eu realmente gosto muito de você, também, que acho querido. o cara super bacana, legal, e você tem um coração muito bom, assim, acho muito bacana isso. Eu imagino que hoje a gente tem uma proposta de trocar ideias, assim, porque domingo, eu infelizmente eu não voto em Niterói, né? Aham. Eu não voto, eu voto no Mas Rio, infelizmente. Se eu você votasse em tem Niterói, eu muitos votaria no Rio. pacientes em Niterói, cara. Você tem muitos pacientes É, aqui. Eu já te mandei um monte de gente. sim. Então, Não, a gente assim, tem muito. é levar essa proposta, né? Que a gente tem essa pauta também, além de muitas outras. A gente tem essa pauta e você vai ser um grande parceiro nosso no setor público, porque também tem uma deficiência grande de profissionais que façam o uso da cannabis medicinal e que entendam a deficiência como você entende. É um prazer. E acho que uma coisa que me encanta em você, além da cannabis medicinal, é a sua luta pela inclusão dos neurotípicos, né? Acho que isso, pô, é o diferencial, porque, no fundo, a cannabis medicinal para gente é uma ferramenta. É mais uma ferramenta, mas é Sim, uma ferramenta, né? sim, Mas, assim, a proposta final é sempre a melhora da qualidade de vida para os neuroatípicos, para o neurodivergente, para quem não tem muita possibilidade de inclusão social, né? Como que é sempre a tua proposta e a minha também está muito nesse lugar, né? Eu comecei a prescrever cannabis em 2018, porque eu sempre tive muito um lugar com autismo, né? Eu estudei numa escola aí em Niterói, que é o Jardim Escola Tia Teresa. Eu não sei se ainda não existe. sei também. É, o Tia Te- eu ficava em Itaipu, mas isso no início da década de 90. E eu tive a
sorte de estudar nessa escola, que é uma escola extremamente inclusivista, Sim. né? Então, lidava-se com muita neurotipia, neurodivergência e normalizava-se muito isso. O que é muito legal, porque para mim, eu desenvolvi esse lugar da empatia muito facilmente, muito naturalmente, porque é muito desde a criança, né? A gente ter um lugar de diálogo social, de ensinamento, a gente consegue trazer esse lugar da inclusão intrínseco a cada pessoa, né? Que eu observo Aí eu, muito, Lucas, é que a criança não perfere, não observa a atipia, né? Quem observa é o adulto e coloca isso na criança. exato, A exatamente, criança não exatamente. vê diferença. É, eu, eu percebo muito isso, eu vejo muito essa sorte em mim, porque eu falo muito dessa questão. Hoje nós temos paciente portador de. Não se fala portador, É, só que eu ainda tenho certas vícios de linguagem, então se eu falar portador, eu já tudo peço bem. desculpa de antemão. Não, tá tudo bem. Mas tem paciente com síndrome de Down que hoje está na faculdade. O que mudou? A inclusão, né? A gente foi destituindo estigmas e a gente foi dando potência para o paciente. Eu tenho Eu aluno autista comecei. no curso de odontologia, eu tenho curso se formando, aluno autista. É. Eu também tenho Ah, bastante pacientes autistas que estão ingressando na faculdade. Eu tenho um paciente que eu tenho muito carinho, eu tenho muito por vários, mas eu uso muito esse exemplo, que é o Pedro, eu falo dele sempre, que ele, quando ele veio para mim, ele veio com o diagnóstico de autismo e déficit intelectual. Eu falei, não, você não tem déficit intelectual, só que ele tomava muita medicação, muito quetiapina, Depaquene, muita medicação que cursa com deficiência intelectual, que dá um rebaixamento cognitivo. E nisso que a gente foi tirando e colocando a cannabis, porque exerce esse lugar bem, o menino foi desenvolvendo, ele aprendeu a ler e escrever com 15 anos. Hoje, com 19, nossa, ele tem poemas lindos, recita bem, está estudando para fazer vestibular de psicologia, primeiro ele vai terminar o nono ano. Então, assim, ele está com outro caminho de vida, assim, sabe? E o que mudou foi muito um olhar de cuidado e entender que a pessoa não é uma é. doença, né? A pessoa pode ter condições clínicas, mas uma doença não define. Né? Autismo não é doença, só para dar. Sim, sim. Mas que Nem síndrome uma de Down, condição. nenhuma síndrome é doença. É uma Exato. condição, E é que uma ele não é condição. desenvolvido. Exatamente. E que essa condição não o Não, define. Uma não. pessoa não é Eu definida até, pela sua eu condição, até né? não gosto muito de usar, né, esse autista nível tal, né, porque isso cria um teto, né? Então, É. isso cria um teto. E assim, não tem teto. Existe um mundo de possibilidades. A neuroplasticidade está aí para poder comprovar isso. A gente não pode rotular ninguém. Ninguém também vive naquela condição a vida inteira. É possível que tudo se modele. A gente tem muito isso. E com respeito a isso, eu queria falar uma coisa bem interessante também. A cannabis também passa por isso, né? Porque a cannabis foi muito endemonizada. Então, assim, Foi. tirar esse estigma da planta é super importante. A gente trazer isso para a luz da sociedade. Eu lembro que eu já dei curso sobre cannabis em alguns lugares, assim, uma formação muito conservadora, e que as pessoas falam, mas eu vou dar maconha para minha mãe? Não, você não vai dar maconha para sua mãe, você vai dar uma substância que tem na cannabis, que se chama CDB, e que você pode potencializar a melhora da sua mãe a partir daí. Você falou eu assisti uma live sua no Instagram, você falando sobre umas questões sobre CDB e o THC, há pouco tempo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, porque tem muita gente que tem uma resistênciazinha com THC, que fala sobre essas condições, sobre isso. Congelou? Oi, não, voltou. É que Oi. eu boto um limite diário pro Instagram. Aí, ó, cantou o limite diário. Aí Abre uma já. exceção. Claro, pô. É. Eu brinco muito falando que o THC é a chama e o CBD é o termostato. Eles são como yin e yang, são opostos, mas se complementam, né?
Dentro da substância da planta da cannabis, nós temos descobertos até hoje mais de 120 elementos terapêuticos, né? O CBD é um desses elementos e o THC é outro desses elementos. E o THC ele tem uma propriedade terapêutica que é bem interessante, direcionando para o público-alvo adequado, né? Sim. Porque todos nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide. Que qual é a função desse sistema endocannabinoide? É a homeostase. E o que quer dizer homeostase? Equilíbrio orgânico. Para que a gente exerça esse equilíbrio, o nosso corpo libera duas substâncias, que é a anandamida e 2-AG. Sendo que a anandamida ela é uma substância bioidêntica ao THC, Gente, que é encontrado na planta da a gente tem cannabis. dentro do THC, né, Douglas? Nós produzimos É. THC. Nós temos receptores para o THC. Só que, óbvio, se nós produzimos e a gente coloca uma substância que o nosso corpo produz, nosso corpo é inteligente, pensa, pô, então não vou precisar produzir. Então ele para de produzir e a gente acaba entrando num desequilíbrio. Agora, se a gente não produz adequadamente, como acontece em algumas condições clínicas, como no autismo, um pouquinho de THC é importante. Um pouquinho. O CBD, ele regula. E eu acho isso muito interessante, né? Porque quando alguém fala de CBD como maconha, fala, pô, já que é para usar essa palavra num lugar pejorativo, na verdade o CBD é anti-maconha. Porque o CBD ele dilui o efeito do THC e ele Antagonista. regula a ação. Sim. Oi? Ele é antagonista. É, ele É. modula, né, o THC. Eu gosto muito assim de imaginar que é como se fosse, a gente sabe que 50 miligramas de cafeína diariamente é fundamental para, assim, ajuda a nossa concentração. Só que se Sim. eu pego uma cápsula de 50 miligramas de cafeína e tomo, eu vou ter taquicardia, palpitação, vou ter sintomas negativos de ansiedade. Agora, se eu diluo isso em água, em aroma, em tempero, eu consigo beber esses 50 miligramas de cafeína no café sem ter muito Sim. problema. Essa é a função do CBD com o THC. O CBD dilui o efeito do THC, né? Sim. E o CBD inibe a enzima que degrada a anandamida, que é o nosso THC endógeno. Sim. Então, assim, ele aumenta indiretamente. Então, uma das coisas mais mágicas que eu estudei quando eu comecei a estudar é que a gente estimula e induz esse sistema endocannabinoide que você falou, como o próprio nome diz, endo, que a gente já tem, endocannabinoide, que nós já temos, através da amamentação, do leite materno. Então, o leite materno ele vai lá e induz o sistema endocannabinoide, que é o sistema que a gente tem, e que a criança ela tem aquele torpor depois de mamar, e também traz à criança aquela possibilidade de mais fome, né? Que é o que as pessoas chamam de larica. Então, É, é um sistema mágico que já existe e que é desmistificar e trazer isso à luz da ciência e disponibilizar para a população. exato. E, assim, falando em termos de saúde pública, a gente consegue diminuir e diluir muito uma carga farmacológica excessiva com a Sim, cannabis, né? sim. Por exemplo, o paciente que tem crises convulsivas recorrentes e demanda muito de um serviço de emergência, quando ele começa a diminuir esse excesso de crise convulsiva, e que está além do Travou. serviço de emergência, uma internação. Travou? Sim, travou, mas voltou, voltou. Acho que Ah, a sua tá. internet Que, está. no celular. Que um serviço que a gente consegue demandar menos de, por exemplo, a criança, o indivíduo, ele tem menos crise convulsiva. Ele vai menos para uma UPA, para um serviço de pronto atendimento, para uma emergência, ele Dano acaba neurológico, dando. Oi? dano neurológico. Exato, dano neurológico. Não, e recuperando a sociedade também, né? Eu Sim, tenho muito esse proselitismo, que eu entendo que a cannabis é o padrão ouro para o tratamento farmacológico do autismo. É o padrão ouro. Porque o interessante é que, como a gente falou, o autismo não é uma doença, né? É uma atipia. Só que existem diferentes graus de funcionalidade. Se a gente sim. recupera a funcionalidade para esse indivíduo, isso retorna para a sociedade. Então, A minha assim, filha pensar usa. em cannabis é pensar em investimento. Oi? A minha filha usa cannabis medicinal e existem alguns autistas que têm alguma agressividade e a cannabis melhora muito também essa condição de agressividade. Muito. Melhor. A
cannabis melhora o autista de uma maneira global, né? Sim. Melhora assim, de uma forma muito ampla. Todos nós, porque no autismo. eu também uso cannabis medicinal. Eu uso também como uma potência de neuroproteção, porque a gente sabe que a cannabis também faz neuroproteção. Faz. Eu uso, minha mãe usa, minha avó usa, minha família toda usa, né? Eu também uso. A minha avó tem. Oi? Eu também uso. Não, e, assim, muda. Existe um Lucas antes e um Lucas depois da cannabis medicinal. Sim. A minha tranquilidade, minha qualidade de sono, minha ansiedade, meu foco, minha concentração, assim, sabe? Até porque a carga de trabalho que a gente tem, é uma carga muito alta, né? Sim. Com a cannabis medicinal, por exemplo, eu já não tomo mais remédio para dormir. Eu tomei por quase 20 anos remédio para dormir e hoje eu só uso a cannabis medicinal para dormir. E, pô, Eu também usei remédio para dormir, usei remédio para controle de humor. E a cannabis medicinal eu zerei. Nunca mais. Zerei tudo. Foi uma e a grande longevidade, virada. né? Sim, uma grande virada assim, na minha área, né, da odontologia, os pacientes com bruxismo, distúrbio de sono, odontofóbicos, pacientes que vão utilizar sedação, a quantidade de medicação utilizada na sedação é menor com o uso da cannabis medicinal. Então a gente tem um potencial enorme. E a planta é uma planta completa, né, cara? Ela pode ser usada para construção civil, para a indústria têxtil. Outro dia eu estudei um artigo interessante que as caravelas, quando vieram para o Brasil, o tecido era de cânhamo. E o cânhamo tem uma propriedade que é antifúngica. Então, aquele pano, aquela tela, ela não apodrece. Então, assim, tem inúmeras possibilidades com essa planta, que não é só a parte medicinal, mas a gente poder utilizar essa planta na integralidade. Tipo, em Chernobyl, eles iam usar a cannabis para fazer descontaminação do solo. Porque é uma planta que suga os elementos do solo, é uma planta que limpa. Né? Então, assim, tem muitas possibilidades com o uso da cannabis. Tem tijolo de cannabis medicinal. De cannabis medicinal, da planta cannabis, da raiz. Para construção civil. Até a década de 20 do século passado, a cannabis era uma realidade em tudo, né? Farmacológico, da indústria têxtil, para substituir o algodão, assim, sabe? Era uma realidade em todas as condições. Aí, por questões que são meramente políticas e nunca foram científicas, a cannabis começou a ser colocada nesse lugar da marginalidade. Porque, pô, a gente tem que trocar isso, a gente tem que mudar muito essa ideia, porque ela traz um benefício social que é o que nos preocupa, né? Por exemplo, a resposta que eu tenho no tratamento do autismo, que é muito... Eu comecei a prescrever por causa do autismo, é muito minha bandeira, muito meu lugar. Nenhuma outra substância causava. A gente tinha muito uma castração por uso de antipsicótico, que na verdade piora o quadro do autismo. Porque o principal, o aripiprazol e o risperidona, eles que são os principais antipsicóticos usados previamente para o autismo, aumenta muito a compulsão alimentar. Sim. E quem está com uma compulsão alimentar, né? E Sim. você sabe mais do que eu, a saúde começa pela boca, Sim. né? Sim, com certeza. E, assim, a risperidona é uma medicação que foi testada muito para esquizofrenia. Então, eu já li também, quando eu vou dar aula sobre cannabis medicinal, as pessoas sempre perguntam para mim: mas a cannabis medicinal ela aumenta a chance da pessoa desenvolver esquizofrenia, né? Então, assim, eu sempre explico: olha, vou falar uma coisa importantíssima. A gente pode pensar de duas maneiras. As pessoas com esquizofrenia, elas podem utilizar a cannabis para poder se aliviar. Não o contrário, não a cannabis provocar a esquizofrenia. Isso aí é um mito, né, que foi colocado. Até estava num grupo essa semana de cannabis medicinal, um grupo grande de médicos, que uma pessoa colocou lá um vídeo de uma pessoa falando sobre a cannabis aumentar a chance de desenvolver esquizofrenia. Já se sabe que isso não é verdade. Não, e também é importante a gente ter consciência que não existe, tipo assim, não existe o cachorro. Existem diversas raças de cachorro. Existem cachorros diferentes, né? Com uma bocadura diferente. Por exemplo, eu moro num apartamento. No meu apartamento não seria interessante ter um pitbull. Então, se eu fosse ter um cachorro, seria de menor porte. Agora, se eu morasse em outro lugar, se eu quisesse algum cachorro para poder cuidar da minha casa, se eu morasse num sítio, por exemplo,
eu não ia escolher um poodle, eu escolher um outro cachorro. A cannabis é a mesma coisa, assim, sabe? Nós temos elementos dentro da cannabis, flores diferentes, tipos diferentes, extrações diferentes, para condições patológicas diferentes. Por exemplo, eu tenho colegas da área da psiquiatria que tratam a esquizofrenia com cannabis, só que eles optam por um óleo sem THC, porque é possível você optar por óleos diferentes para possibilidades diferentes, né? Então, assim, não existe muito isso. E, Isso é por importante exemplo, falar, isso é importante a gente colocar, né? Que o óleo ele é de escolha do profissional, e aí em cima da escolha do profissional é de acordo com cada tipicidade. não existe uma coisa para tudo. Não, a gente tem coisas diferentes para condições diferentes, né? Eu brinco falando o seguinte, que a terapia canábica está mais associada à culinária do que a medicina ou odontologia, por exemplo, porque cada um tem um paladar diferente. Então, cada um tem uma aptidão para canabinoides de forma diferente. E aí a gente pode usar a partir disso. Isso, em termos de saúde pública, eu imagino que seja, pô, fundamental, né, a gente abrir esse lugar. Você não acha? Domingo nós vamos ganhar a eleição e em janeiro a gente vai entrar com um projeto para colocar aqui em Niterói a medicina canabinoide e dar acesso à população a essa oportunidade. Lucas, tenho convicção de que a gente tem uma missão nessa área aí, a gente vai trazer um novo e vai abrir novas possibilidades para as pessoas. Porque o sistema ele resiste, mas ele não resiste para sempre. Então, a gente vai conseguir. Não, e é muito importante ter pessoas como você, né, que além de ter experiência, tem vivência, tem mão, também tem romantismo, né? Muito. Porque a vida vai tirando o nosso romantismo, isso é muito normal. Só que é legal que Eu você, ainda pô, tenho esse mantém o mesmo romantismo. brilho nos olhos, né? Sim, eu mantenho esse romantismo. É a terceira vez que eu venho candidato e é uma pauta de vida, sabe? É uma pauta de vida, não é uma pauta política. É um propósito que, assim, eu costumo falar assim, eu não vou desistir e a gente também não faz determinadas questões para poder se eleger, não é a todo custo que se elege, eu já me sinto vencedor. Então, essa semana eu recebi tanta mensagem legal, assim, uma pessoa como você, cara, tá aqui comigo, você é tão bacana, pessoas se aproximando, chegando, e a gente com essa oportunidade, né, disponibilizar essa oportunidade. Isso aí, cara, já é vitória, a gente já é vencedor, mesmo convicto que domingo a gente vai chegar lá e vai fazer a diferença nas urnas e vai trazer o novo para a vida das pessoas. Porque o mesmo, Lucas, o mesmo não resolveu. É. O mesmo não resolveu. O jogo continua da mesma forma. A história da cannabis fala isso muito, né? Que a gente tem o uso terapêutico da cannabis tem mais ou menos o primeiro registro quase 5.000 anos. Sim. Né? 2.700 anos antes de Cristo, quase 5.000 anos. E na história da humanidade, a cannabis sempre teve favorável, positivo, mas volta e meia existia hiatos proibicionistas como nós estamos vivendo agora. Sim. E sempre que a gente vivia esse hiato proibicionista, onde a cannabis era vista de uma forma marginalizada, sempre viu que não vale a pena. Na história da humanidade, registros históricos sempre mostrou isso, que não vale a pena, que nem o que a gente está vivendo agora. Hoje morre-se mais a cannabis pelo conflito, né? Pela questão de um fator de segurança pública e não uma questão de saúde pública. Né? A ponto de vista de saúde pública, a cannabis nunca causou nenhum óbito, nunca causou nada. Os únicos óbitos que podem estar vinculados é por causa de uma questão de segurança. Tem alguém como você que está em relação... Também nunca escutei nada referente a óbito na cannabis, nenhum e nada. Assim, o álcool eu já escutei muito mais do que a cannabis. Não tem receptor no tronco encefálico que justifique uma desautonomia compatível com a morte. Se a gente tomar um frasco inteiro de canabidiol, o máximo que vai dar é sono e diarreia, nada além disso. Agora, de Rivotril não é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que ter pessoas... Por isso que eu falo em causa própria, quando eu falo que, pô, você tem que ser eleito, eu estou muito feliz, eu quero muito que você seja eleito, é porque a gente precisa de pessoas com uma mente romântica, mas que seja voltado à saúde pública, né? A gente tem que ter representante da saúde pública nesse lugar. Eu
nos últimos 5 anos, eu me envolvi, me investi em mim muito na parte pública. Eu fiz saúde pública e fiz gestão pública, eu estudei. E se a política fosse um local de meritocracia, se fosse uma prova, eu estava muito tranquilo. Mas não é. Né? A política, a gente depende de pessoas. E aí eu quero pedir às pessoas que estão aqui que façam um pouquinho mais. Porque para a gente chegar lá, a gente tem que colocar voto na urna. Para colocar voto na urna é grupo. E o grupo tem que estar forte e unido, Lucas. Então, cada um que estiver aqui conosco, faça um pouquinho mais. Porque a gente vem se empenhando, a gente vem se colocando à disposição. Cara, sim, de coração, tenho minha vida, sou dentista, sou professor. Eu tô disposto a servir. Eu estou disposto a estar lá pela sociedade, e principalmente pela pessoa com deficiência. Porque, na minha opinião, são os verdadeiros vulneráveis. São pessoas que não têm autonomia, muitas vezes, sem essa inclusão, né? É óbvio que com a inclusão a gente dá equidade, dá condição, mas a inclusão de colocar dentro, ela não resolve. A inclusão verdadeira é aquela que você dá com igualdade de condições. E para se ter igualdade de condições nesse sistema extremamente competitivo, é necessário um olhar diferente e até mesmo um olhar romântico, como você falou. Você que mora há mais tempo, assim, é que eu não moro em Niterói. Você que mora em Niterói, você acha que Niterói é uma cidade inclusivista? Não, acho que não. Você anda a Amaral Peixoto, por exemplo, a principal avenida de Niterói são com pedras portuguesas, não tem nenhuma acessibilidade a nenhuma loja ali. Você não tem um sinal com um guiso para um deficiente visual atravessar. Então, eu não vejo no setor público, por exemplo, aqui em Niterói não tem uma clínica escola do autista, como já tem em Itaboraí, 2, em Maricá tem. Assim, eu não vejo nenhum setor especializado no atendimento à pessoa com deficiência e nem vejo também as escolas preparadas para poder receber essas pessoas do ponto de vista de mediação escolar. As mães são completamente largadas. Nós temos 2 instituições muito fortes, que é a Sociedade Pestalozzi e a Associação de Reabilitação Fluminense, que elas vivem de esforços dos seus gestores. Não tem apoio, não tem incentivo. E o terceiro setor está aí gritando. Né? Então, são as organizações não governamentais, que inclusive eu tenho a minha também, que também está gritando. A gente não consegue atingir verdadeiramente o volume de pessoas que estão com essa demanda. Então, assim, a gente não pensar em política pública numa cidade igual a Niterói, uma cidade que tem 6 bilhões de reais para fazer gestão e não ter, é vergonhoso. É uma cidade trilionária, é uma cidade que tem royalties de petróleo, é uma cidade rica. Niterói tinha que ter uma condição de país de primeiro mundo e não entregar isso para a população, para a sociedade, é muito triste. Você não tem táxis acessíveis, você tem alguns ônibus acessíveis, mas o treinamento dos profissionais é muito ruim. Às vezes eu fico olhando assim, vendo um cadeirante subindo no ônibus, nossa, ele demora muito tempo, porque o motorista tem que descer. Então, é muito despreparo para uma cidade que tem condições de entregar. A cidade entrega muito pouco para a quantidade de dinheiro que tem. No domingo, a gente tem uma oportunidade de mudar essa cidade. Mudar não só a majoritária, o prefeito, mas também esse grupo que controla o Niterói há mais de 12 anos. E uma coisa que eu percebo é que em Niterói é muito difícil locais de terapia multidisciplinar. Aí eu vejo, não tem, né? Não tem. E o transporte, você vê o transporte. Niterói está subindo um monte de edificações aqui em Niterói. Transitar em Niterói está dificílimo. Você imagina uma mãe tirar um filho de um local, ter que levar para outro local o transporte, o gasto, a moeda Araribóia agora foi retirada das famílias das pessoas com deficiência, a moeda Araribóia, um monte de família reclamando com respeito a isso. Uma possibilidade, já vive de um LOAS ridículo. Né? Então, cara, assim, se as pessoas... 60% da população de Niterói, Lucas, tem plano de saúde. Os outros 60% da população de Niterói, eles estudam em escolas privadas. A prefeitura, a gestão pública de Niterói, ela legisla especificamente para políticas públicas na saúde e na educação para 40% da população. Nem isso ela entrega. Isso é importante. Nem isso ela entrega. Então,
assim, cara, é uma oportunidade que nós temos aí. Novamente, eu quero pedir a vocês, reta final, um pouquinho mais, cada um pouquinho mais, porque a oportunidade que nós temos de chegar lá é possível. A gente ganha a eleição com 2.000 votos. A gente ganha a É? eleição com 2.000 votos. Ah, Ganha. gente. E, um, Pô, e 2.000 votos vamos conseguir, hein? é um 2.000 colégio votos vamos. Pô, qual é o seu número mesmo? 2234. É um colégio eleitoral, Lucas, de 240 mil eleitores. Só que está muito sitiado, né? O poder está na mão de poucos, está muito sitiado, o sistema é muito bruto. E a gente depende dos amigos, dos afetos, da corrente. Porque a nossa campanha política é uma campanha orgânica. Eu não faço um impulsionamento em rede social, eu não tenho verba, eu não tenho apoio de partido. Eu tenho vocês. Isso, para mim, é muito, é demais. Então, última semana, vamos lá juntos, todos nós, para a gente levar não só a cannabis medicinal, mas também outras oportunidades e também, Lucas, a neurologia para quem precisa. Porque não tem neurologia. Então, já está feito o convite aí para a gente participar desse projeto e a gente fazer acontecer. Eu fico muito lisonjeado. Vou até escrever aqui para a gente memorizar todo mundo bem. 2234. É o número 20, Pô, 2.000 dá, depois a 2.000 dá. sequência de 2, 3, 4. 2.000 dá. Pô, quantas crianças atípicas, quanta gente atípica a gente tem aí, ó. 22, 3, 2234. 4. Isso. É isso aí. Pô, vamos. Não, isso, porra, 2.000 pessoas. 2.000 dá, gente, porra. Vamos lá. 2.000 dá. 2.000 dá. Assim, eu sempre fico na beirinha, mas agora é a nossa hora, Lucas. Eu tenho certeza. Todo mundo aí junto, a gente nessa corrente. A gente pode, a gente consegue. Não, e a mudança que isso vai ter na vida do neuroatípico, da família do neurodivergente, na família do neuroatípico, porra! Nossa, Cara, aí, né? é minha pauta de vida, né? Algumas pessoas falando assim, cara, qual é a sua pauta? Minha pauta de vida é trabalhar para a pessoa com deficiência. Vai ter alguém lá todos os dias falando a mesma coisa. E se tiver que denunciar para o Ministério Público, a gente vai estar lá para fazer isso. Porque as leis já estão aí. Eu postei lá, tem um vídeo que eu postei, tem mais de 20 leis. Lei Brasileira de Inclusão de 2015, já tem lei. Não tem gestor que cumpra. Tem que ter pressão política. Isso que falta. Tem que ter pressão política e alguém que saiba fazer projeto. E um grupo capacitado para executar. Nós nos preparamos para isso. Então, fundamentalmente, a gente sabe executar e sabe qual é o caminho para poder forçar o gestor público a executar, senão a gente manda prender. Não, isso é o que realmente falta. Isso é o que realmente falta muito. Eu faço muito laudo para encaminhamento do autismo, por exemplo, para terapia multidisciplinar. É um transtorno, é uma dificuldade, mas com isso muda. Assim, uma criança nova, autista, que começa com uma terapia multidisciplinar cedo, ela é reintegrada à sociedade nessa estreita margem que a gente vive, né? Infelizmente, a margem é estreita, mas a gente consegue readaptação muito. O cérebro é uma argila, é possível. É possível, neuroplasticamente, epigenética, tá aí, a ciência tá aí. Exato. A cannabis lá no ajuda. passado a gente combinou de fazer um trabalho com neurociência juntos. Você lembra com a Paula da Alustel? Sim. Lembro. Então, sim. é muito vamos fazer. possível. É muito possível a gente trazer isso para o setor público e entregar isso para a sociedade. É porque não existe quem saiba fazer isso. E a gente vai saber fazer. A gente vai chegar lá e vai executar. 2234, gente. 2234. Mais uma vez, 2234. Pô, aí agora eu tô achando que é muito possível, sim. E aí é possível a gente criar um trabalho bacana. É possível a gente criar um trabalho muito legal a partir daí. Galera, vamos fazer voto, vamos fazer pressão, vamos fazer força aí. Niterói. Porra, Niterói. Vamos lá, Niterói. Além do setor público, a gente também tem um terceiro setor, que é a ONG, que é um instituto, que ele também pode ser incorporado a esse projeto e a gente trazer para ali o investimento para isso poder ser alavancado. Porque, assim... E fala mais do seu projeto. A gente tem muitos projetos na área da pessoa com deficiência. A gente tem, por exemplo, a inclusão, a cannabis medicinal ela é fundamental, mas tem que ter onde a gente trazer. Então, tem que ter um local multidisciplinar. Tem que existir esse local multidisciplinar. E tem que existir um local também para poder fazer as adaptações
nessas pessoas, né? Então, a gente tem um estádio aqui em Niterói, um estádio subutilizado, um estádio do Estado, que é o estádio Caio Martins. Caio Então, Martins. está no meio de Niterói ali. Olha quanta terapia, Lucas, pode ser feito ali. Olha quanta Caio Martins não é terapia. usado, não? Não sabia. O Caio Caio Martins não está Martins sendo bem está usado? totalmente subutilizado. Ele não tem nenhum uso específico. Ele está subutilizado. Então, ali a gente pode fazer um centro enorme, gigantesco, de concentração para adaptação e inclusão da pessoa, que ela depois retorne para a sociedade de uma forma completamente diferente. Pois Ele está de frente é. para a AFR, que é a Associação de Reabilitação Fluminense. Está de frente para a AFR. E ali na AFR é um local onde a gente tem muitas atividades multidisciplinares. Tem a pestalose, tem muitas atividades multidisciplinares. A gente pode fazer a interligação, a interlocução dessas instituições e estruturas. Não precisa criar muita coisa, já está criado. O que tem que ter é incentivo público e um gestor que tenha visão e queira trazer essa condição para a população, para a sociedade. 22, 3, 4. Cara, agora eu tô bem esperançoso, hein? Fiquei bem esperançoso. Também. É muito. Nossa, é muito possível. E além do mais, isso acaba afetando muito diretamente a minha vida. Por exemplo, porque eu trabalho na 7 de setembro. Eu Eu sei. encaminho, assim. A gente é vizinho. Por exemplo, agora indo no Parkinson. No Parkinson, o paciente precisa de uma reabilitação, precisa de fazer uma fisioterapia. É um parto, é difícil pra caramba. Aí em Niterói é difícil pra caramba. Difícil pra caramba. Nós vamos fazer, Lucas. E se tiver resistência, denuncia. A gente tem a lei, né? A lei garante, e a gente vai munido da lei. Então, Pô, agora foi tão... eu vejo muitas pessoas buscando fazer denúncias. Eu acho muito louvável fazer denúncia, mas a gente tem que fazer primeiro cumprir a lei. A lei tem que ser cumprida. O Ministério Público ele tá aí para fazer o poder de polícia, não é o político. Né? O político ele está para executar, não é fazer espetáculo pirotécnico. O político ele está para poder exercer a função dele, que é fiscalizar as contas da prefeitura, promover as leis e se fazer cumprir as leis. Então, deixa o poder de polícia para a polícia e parar de fazer espetáculo pirotécnico e querer aparecer às custas de outras questões. A gente tem que aparecer para a sociedade, para a população, trazendo as benfeitorias necessárias. E a gente sabe que 25% de qualquer população tem deficiência, 1% de qualquer população é autista e o número só aumenta. Então, os índices estão só aumentando. Então, é urgente que se traga essa pauta de uma forma científica, correta e que seja palpável, executável, com projeto. Pô, acredito pra cacete. 22, 3, 4. Então, vamos Nossa, juntos. eu não sabia que... Eu não sabia do Caio Martins. Eu confesso que eu não sabia. Caio Martins né? é do Estado, mas está na nossa cidade, está em Niterói, e falta diálogo. E eu sei que a Associação Brasileira de Reabilitação... Eles estão doidos para alguém fazer a gestão daquele estádio, porque ele está lá, literalmente largado. Você? A gente. Somos nós. O projeto o projeto é participativo, colaborativo. A sociedade tem que participar. A gente tem que escutar. Né? A gente tem que escutar, ouvir qual é a demanda e, a partir dessa escuta apurada, sincera, a gente trazer essa pauta para debate e trazer os profissionais capacitados para se resolver isso. A gente não é dono da verdade. Então, a gente tem que escutar, trazer a demanda, trazer os profissionais adequados e cumprir o que a lei manda. Porque se existe a Lei Brasileira de Inclusão, se existe a Lei Berenice Piana, que coloca o autista como uma pessoa com deficiência, a partir daí ele está incluído como uma pessoa com deficiência, a gente tem que trazer os direitos. A gente tem que trazer os direitos. Não, agora eu tô esperançoso, hein? Me encheu de esperança aí, agora tô bem animado, tô bem feliz, tô bem esperançoso. Eu também tenho muita esperança e sempre vou guardar isso no meu coração, sabe, Lucas? Porque eu sou de Niterói. Você é romântico. Eu sou de Niterói, nasci em Niterói, minha filha mora aqui em Niterói, não vou desistir. Niterói é uma cidade com potencial enorme e a gente tem
uma verdadeira possibilidade de mudar a história da deficiência aqui na nossa cidade. Pô, nossa, isso. E aí todo mundo que votar, pô, também está mudando. A mudança é uma construção social mesmo, assim, sabe? Não é só você, é todo mundo que votar também está ali É abrir um, fazendo parte desse é abrir um evento. espacinho na agenda para poder falar com um amigo, falar com uma outra pessoa. Um voto é coisa pra caramba, mas 2 já ajuda mais ainda. Então, se a gente tem 600 pessoas envolvidas, se cada 600 conseguir mais uma, são 1.200. Então, a possibilidade aumenta. E fazer cumprir a lei, onde todos os autistas, que é muito o lugar que eu prego, né? Todos os autistas têm direito às terapias multidisciplinares e à cannabis medicinal também. Isso vai trazer um retorno para Niterói incrível. Isso vai trazer um retorno incrível para Niterói. Cara, tem outras Porque aquela pessoa que... cidades. Outras Pois cidades é. já tem. Búzios tem. Búzios tem lá, implementado o serviço de cannabis medicinal, cara. É possível. E se a gente tiver que copiar de cidades inclusivas, a Holanda é uma cidade muito inclusiva, Curitiba é uma cidade inclusiva, nos Estados Unidos tem cidades muito inclusivas, a gente pode copiar e melhorar e trazer para a realidade do nosso município. O município tem dinheiro, cara. O município não é um município pobre, é um município Eu não rico, sabia. é o IPTU, um dos IPTUs mais caros do Brasil. Morar em Niterói é caro. É, cara. Para onde está indo esse dinheiro? Então a gente tem que fazer essa pergunta. Porque a assistência social, a cidade está cada vez com mais moradores de rua, né? A zeladoria está muito ruim. Então, se não tem o serviço de atendimento à pessoa com deficiência, se não tem o acolhimento necessário, né? Para onde está indo isso? Volta e meia, a clínica lá, na 7 de setembro, a gente fica sem atendimento, não pode atender porque roubaram fiação. Aí não tem energia, assim, sabe? Isso está aumentando cada vez mais, né? Tem cada vez mais morador de rua, cada vez mais gente vendendo essa fiação, invadindo. E você falou um dado que eu não sabia, e esse dado é muito valioso. O governo, o município de Niterói, ele praticamente dedica recurso para 40% da população, então. Em Então si, você... 40% da população estuda na rede pública e usa a saúde da rede pública. O restante não usa. Eu trabalhei no Mário Monteiro, Em Hospital Mário Piratininga, Monteiro, tem o Hospital Mário quando eu Monteiro. me formei. Do lado do Mário Monteiro, eu fui muitos anos lá, tinha um serviço de ecoterapia de uma pessoa maravilhosa, Milena Medeiros. Ela saiu do Brasil, ela foi embora, foi trabalhar no Canadá, desistiu. Então, assim, a gente sabe o potencial que é a ecoterapia. E existem outros tratamentos relacionados com o cavalo. Outros tratamentos relacionados com o cavalo. Então, Niterói tem vários pontos possíveis para a gente fazer esse tipo de trabalho. No Engenho do Mato, existem áreas ali que a gente pode fazer. E não precisa inventar nada, inventar a roda, não, já existe. É fazer parceria público-privada. A prefeitura tem dinheiro, o dinheiro tem que retornar para a população. Ponto. A ecoterapia funciona muito no autismo. Nossa, muito, muito, muito. Cão guia para deficiente visual. Niterói tem um local para deficiente visual, que é no centro da cidade. Muito pouco fui lá visitar, falar com eles. Tem uma universidade dentro desse instituto de deficiência visual que pode ser utilizado para deficiência visual, para as pessoas com deficiência visual, fazer faculdade lá mesmo. Então, já inclui a pessoa no ambiente onde ele é tratado. Se tem uma faculdade dentro do local onde ele é tratado, é possível que a gente possa também aproveitar a acessibilidade para que isso seja executado. Então, assim, é muito possível. É alguém que pensa a cidade do ponto de vista inclusivo. Inclusão é a palavra. Acho que inclusão é a tônica, assim, sabe? E é verdade. Eu realmente, tirando você, em Niterói, eu não vi ninguém usar essa questão da inclusão, que é onde meu radar tá, né? Eu procuro que fala inclusão, assim. Talvez, sabe, a moda é grande, mas eu gostaria, né, que essa pessoa que falasse de inclusão, porque tem muita gente que vai e solta lá, fala, mas vamos sentar e vamos discutir sobre esse assunto a fundo e tal. Aí é uma diferença grande.
Mas realmente eu não vejo projeto legal de inclusão em Niterói, não. Não vejo mesmo, não. Não tem. Não tem uma pauta baseada no que a gente propõe, não tem. Não tem mesmo. Então, é uma possibilidade. Domingo é o dia e estou preparado para assumir a cidade aqui em Niterói e trazer o novo. E as possibilidades são muitas, múltiplas. Está terminando eu estou animado. Está terminando o tempo da live. Eu estou acreditando. Está terminando o tempo da live. Eu queria te pedir aí as palavras finais, que depois eu vou também dar as minhas. E, cara, obrigado por ter estado aqui comigo. Estou muito feliz. Você cuida dos meus pacientes com muito carinho. Você é uma grande referência na cannabis medicinal no Brasil e daqui a pouco no mundo, tenho certeza disso. E a gente tem muito a fazer, tem muito a executar. Você é jovem e a gente tem muito a executar. Obrigado. Palavra final? 2234. Então, gente, pode falar. Gente, assim, aí é muito. Agora eu estou falando muito do meu coração, da minha importância, que é muito importante a gente ter a consciência de um olhar político sério sobre a inclusão. Isso é uma coisa que eu não encontro realmente em Niterói, não encontro, infelizmente, e agora tem essa possibilidade. Isso, para o meu coração, dá um acalanto tão legal. Por quê? Porque eu tenho vaidade, porque eu também tenho questões egoísticas. E eu passar alguma coisa para o paciente não recuperar, não melhorar, porque só medicação nunca adianta para nenhuma doença, para nada, assim, sabe? E o paciente não ter a resposta que eu espero, porque não tem setores de reabilitação adequada, é muito frustrante. Então, agora, tendo a possibilidade de ter uma reabilitação adequada para as patologias mais diversas possíveis, pô, isso me deixa tão feliz. E eu estou muito esperançoso, cara. 2234. O Lucas, não é remédio, né? O remédio ajuda, mas o que cura é o ambiente. O ambiente é importantíssimo para tudo. Então, se a gente consegue levar essa pessoa para um novo ambiente, para um novo paradigma, automaticamente o resultado vai ser outro. Então, quero pedir a vocês aí, mais uma vez, e de antemão agradecer, porque começou, né, a campanha e a gente teve uma adesão muito bacana. Quero agradecer a todos vocês, ao meu time, a você, Lucas. E que a gente, nesse sprint final, a gente possa dar as mãos mais uma vez e fazer aquele esforço para que domingo a gente comemore junto. Então, o meu telefone está na rede social, não vai mudar. A minha rede social vai ficar ali. Eu sou a mesma pessoa, vou continuar sendo a mesma pessoa. Eu estou fazendo isso que eu faço há 15 anos ininterruptamente. E eu estou pronto para poder executar esse trabalho e que a gente possa ampliar. Que a gente entrando como vereador, irmão, a gente vai ampliar isso. Porque o primeiro passo vai ser esse. Mas o projeto é a gente fazer isso de uma maneira muito mais ampla. Então, quero pedir a você, que é nosso eleitor, você que conhece uma pessoa com deficiência, conhece um familiar, todo mundo conhece alguém com deficiência, fale do nosso trabalho, fale das nossas propostas e, principalmente, transfira para eles o quão verdadeiro é o que a gente fala, é o que a gente quer trazer. Domingo, nós temos uma possibilidade verdadeira de mudar a história da deficiência em Niterói e daqui para frente. Nós temos um projeto muito maior. Estou animado. 2234, gente. Decora 2234. Estou animado. Estou esperançoso. Obrigado a todos aí. Fiquem com Deus. 2234. Compartilhem. Vamos compartilhar na rede, porque a gente alcança mais pessoas. E vamos juntos. Obrigado, Lucas. José Muniz, 2234. Estamos juntos. Pô, eu agradeço demais. Eu tô com o coração cheio de esperança. Estou sentindo coisa boa. Vamos lá, vamos junto, Lucas. Depois compartilha na sua rede aí para a galera poder ver essa nossa live. Pode deixar. Um abraço, obrigado. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.